Olá, sétimo ano! Sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje serei a regente da sua aula de História. Comigo aqui no chat, acompanhando vocês, nós temos a professora Mara. Bom dia, Pro! Bom dia, professora Janaína. Bom dia, sétimo ano, estudantes, professores que sempre acompanham aí as aulas de História e as demais aulas também. Estaremos juntinhos para essa aula aqui. Queridos, tragam o nome do aluno, a cidade de vocês. Vamos fazer uma aula bem dinâmica e fazer aqui do nosso chat, né, um espaço de troca de informações e um espaço de boas práticas. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha só o tema da aula: escravidão e as permanências históricas. Este material ele foi produzido pela professora Luísa Coutinho e nós vamos ler aqui a habilidade, os objetivos, para que a gente possa começar a nossa aula. Vamos lá, Pro? Então vamos, o objetivo da aula: apresentar os modos de produção dos povos da antiguidade e situações análogas à servidão e à escravidão na era contemporânea. Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as civilizações ao longo da história. Exato. Então, hoje, esta aula, ela pretende, então, estudar a escravidão desde a antiguidade, como ela era instituída na antiguidade, e nós vamos verificar também que existe uma permanência histórica da escravidão. Sétimo ano, vocês já sabem o que é uma permanência histórica, né? São situações que elas vêm do passado para o presente. Então, a permanência histórica que nós temos hoje, que nós estamos analisando aqui, é a escravidão. Então, hoje, esse material ele está apresentando a habilidade, né? Ela apresenta a escravidão na antiguidade, como que funcionava essa instituição na Idade Média e como ela funciona hoje. Porque sim, infelizmente a escravidão ainda é uma permanência histórica, nós temos ainda a forma de escravidão moderna. Eu vou pedir a gentileza que a professora Mara leia a habilidade e o objetivo da nossa aula. Claro, vamos lá. A habilidade é EF06H116. Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. Olha só, sétimo ano, a habilidade, então, ela está pedindo para a gente analisar as formas de abastecimento. Então, assim, ó, cada sociedade organizou a sua forma de abastecimento utilizando-se de uma lógica de trabalho. Então, nós vamos ver que na antiguidade a escravidão ela era uma lógica que funcionava ali nas instituições antigas, né, nas civilizações antigas, e essa instituição ela chega até os dias de hoje. E agora eu vou pedir para vocês, né, a gente vai passar um pouquinho mais à frente, e eu vou pedir para vocês pensarem assim, ó, sétimo ano, eu sei que vocês já tiveram, né, porque o ano passado eu era professora de vocês de História Antiga, então a gente estudou lá os povos da Antiguidade, Egito, Roma, e estudamos um pouquinho do mundo medieval. Então eu vou começar assim, ó, vou começar com uma provocação, dá uma olhadinha na tela. Sétimo ano, qual a diferença entre escravidão e servidão? Existe aí uma grande diferença. Então, eu vou deixar que vocês respondam, vou deixar aí 1 minuto e meio para que vocês tragam essas respostas, está bem? 1 minuto e meio, tragam o nome do aluno e a escola de vocês.
professora Janaína, todos nos dando muito bom dia e temos respostas sim. Começamos aqui com a ajuda do professor João e ele disse: o servo não pode ser vendido, o escravo sim. O aluno Lucas precisa aí, agora que a gente encontre uma resposta bacana, professora, e nessa nossa interação, ele falou que ele não sabe. Eu acredito que o Lucas saiba sim, e ele só não está se lembrando. Porque é uma habilidade, inclusive, do 6º ano de retomada, não é, professora? Exato. O aluno Christopher, ele escreveu: o servo não pode ser vendido, e o escravo, sim. E continuam aí com essas interações. A escravidão, você faz o serviço e ele não é pago. E foi a contribuição da Evelyn, da Escola Cidade Sonco 2, em Guarulhos. Muito bem, obrigada pelas respostas. Excelentes contribuições. E é isso mesmo, 7º ano. Olha só, o escravo, ele pode ser vendido. Então, o escravo, a gente vai entender que ele acaba se tornando... Segundo Aristóteles, né? Aristóteles, ele diz que o escravo, ele é como um móvel da casa, ele é como um objeto da casa, né? Não tem como gerir uma casa se não tiver todos os objetos. Então, essa é uma definição de escravidão segundo Aristóteles, lá na antiguidade greco-romana. Agora, o escravo, ele pode ser vendido, né? Ele tem essa questão aí que ele pode ser negociado. Mas existem vários tipos de escravidão aí durante a história. O servo, ele está preso à terra. Então, a servidão, ela é uma relação. Então, ela é uma relação. Ele está preso à terra, ele trabalha na terra, ele jura ali fidelidade ao seu senhor, ele, inclusive, uma parte da sua produção, ele entrega ao seu senhor. Mas ele não pode ser vendido, inclusive, ele nem pode sair da terra. Então, essa é a grande diferença aí entre ser escravo e ser servo, está bem? Legal, que bom que vocês lembraram. Agora, vamos então discorrer um pouco sobre a servidão na Antiguidade e na Idade Média. Dá uma olhadinha aí na tela, 7º ano. Então, servidão na Antiguidade e na Idade Média. Agora, a gente vai aqui refletir acerca do conceito de servidão, está bem? Então vamos lá, na Antiguidade também conhecido como modo de produção asiático. Mas por que produção asiático? Porque é um modo de produção, é um jeito de produzir coisas, está bem? De produzir, de cultivar a agricultura, de cuidar dos animais, é um jeito de produzir, de criar objetos, alimentos, que começou lá na Mesopotâmia, naqueles povos que nós estudamos no ano passado. É por isso que se chama modo de produção asiático. Então, essa é uma característica. Mais uma informação na tela para vocês. Olha lá, presente em civilizações teocráticas e politeístas, como o Egito e a Mesopotâmia. Então, geralmente, a servidão na Antiguidade, ela está presente em civilizações teocráticas e politeístas. Teocracia, vocês se lembram? É quando o governante, ele tem uma relação espiritual com os seus governados. Por exemplo, o faraó. O faraó, ele não é só um governante. Ele, segundo os egípcios antigos, ele era o próprio Deus na terra. Então, aquelas pessoas que estavam ali trabalhando nas obras do Egito, tanto na irrigação das cheias do Nilo, ou nas obras faraônicas, né, nas pirâmides do Egito, elas estavam trabalhando na concepção delas para um Deus. Elas não estavam trabalhando para um governo, mas para um Deus. Isso é um sistema teocrático, é quando o governante ele tem uma relação espiritual, ele é um Deus também. Na tela para vocês, então geralmente aí são civilizações teocráticas e politeístas, né, como o Egito e a Mesopotâmia, que utilizam aí, que tem essa característica de servidão na Idade Antiga. Aplicada à produção agrícola, a servidão coletiva é caracterizada pelo trabalho compulsório do camponês. Então, vamos voltar aqui no exemplo do Egito, está bem? Então, o Egito, assim, vocês se lembram que tinham as cheias do Egito, né? O rio Nilo, ele enchia, ele transbordava, lembra? E quando ele transbordava, aquela terra, ela se tornava extremamente fértil, muito propícia para a agricultura. Então, quando a terra estava propícia à agricultura, os camponeses estavam trabalhando na agricultura. Mas aí o rio, ele tinha momentos que ele estava vazio, que ele não estava cheio.
né? Nesses momentos onde o plantio e a agricultura não eram favorecidas, onde que os camponeses trabalhavam? Eles iam trabalhar nas grandes obras do governo, nas pirâmides, nas obras de irrigação, no cuidado com aqueles, nos silos, né, que é o cuidado dos grãos. Então, você colhe, né, você planta, colhe, aquela semente que você colheu, aqueles grãos vai ser cuidado em um lugar seco, não pode ter umidade. Então, assim, era uma forma de servidão. Ou seja, a maior parte da população ali no Egito estava dentro de um sistema que a gente chama de servidão coletiva. Eles não eram escravos, eles eram servos de um governante que para eles era um deus, está bem? Então, é assim que funcionava a servidão no Egito, combinado? E aí, vamos passar um pouquinho mais para frente, dá uma olhadinha aí na tela. Produção agrícola como pagamento de tributos, oferendas aos deuses e pagamento pelo uso da terra. Então, olha só, produção agrícola como pagamento de tributos. Gente, geralmente o servo, ele está preso à terra, né? Ele tem uma dependência daquela terra. E tudo que ele produz que sobra, que é o excedente de produção, gente, guarda esse conceito. Excedente de produção vai mudar todo o mundo antigo. Excedente de produção muda tudo. O que é o excedente? É o que sobra. Então, eu planto para alimentar aqui os meus familiares. Isso é a agricultura de subsistência, que é para eu existir. Mas quando eu planto e sobra, aí essa sobra ela começa a gerar um comércio. Essa sobra, ela era retirada dos camponeses. Vinha para quem? Para o governo, está bem? Que no caso aqui, como a gente está falando de Egito, e aí para o faraó. Então, a servidão no mundo antigo, ela está ligado à terra, né? O servo, ele está ligado à terra, e tudo que ele produz naquela terra, boa parte vai para o Estado. Estado esse teocrático, Estado esse baseado na fé. Afinal de contas, né? Eles tinham um Deus como imperador, eles tinham um Deus como faraó. É assim que eles acreditavam, é assim que eles enxergavam o faraó. Mais uma informação na tela, dá uma olhadinha. Agora a gente vai para a Idade Média, né? Até aqui eu falei para vocês sobre a servidão no mundo antigo. Agora vamos para a Idade Média. Na Idade Média, séculos 5 ao 12, a servidão caracterizou-se pelas relações de colonato e comitatus, em que o camponês, que era o servo da gleba, a gleba é a terra, né? Aquele pedaço de terra, devia tributos e fidelidade ao dono da terra, em troca de trabalho e segurança. Bom, deixa eu ver um jeito aqui de explicar o colonato e o comitatus. Olha só, agora eu vou falar de servidão, mas no contexto da Idade Média, combinado? Já falei de antiguidade, agora Idade Média. Vamos pensar assim, ó, fim do Império Romano, os bárbaros estão chegando, né? Quem são os bárbaros? São aqueles povos que falam línguas diferentes, eles são germânicos, né? Culturas diferentes, e eles chegam mesmo lutando ali por pedaços de terra. E você é um romano, ou você é um povo que está ali no Império Romano, e você está no centro, e de repente esses povos começam a chegar. O que você vai fazer? Você vai ficar ali para lutar com os bárbaros? Não. Muitos escolheram ir para as partes mais afastadas do centro. Então, eles foram mais para as partes rurais. Aquelas pessoas começaram a sair do centro e começaram a ir para as partes rurais. Lá nos campos, nós tínhamos uma pessoa que mandava naquela terra. Geralmente um romano, né? Geralmente um romano. E aí, em troca da minha proteção, então olha só, eu te protejo, né? Você fugiu do centro, vem aqui para minhas terras, eu te protejo, mas em troca, você vai trabalhar nas minhas terras, vai dar uma parte da sua proteção, aliás, uma parte da sua plantação. Entenderam? Colonato é como se fosse colono. Aquelas pessoas saem das cidades, elas vão para os campos e a gente vai ter o comecinho do feudalismo. Certo? Lá no campo, elas têm uma relação com esse dono desse feudo. Eu já posso falar feudo porque vocês já sabem que é feudo, a gente já estudou também, né?
Qual que é a relação? É a relação de servidão. Então, olha só, você trabalha na minha terra, eu te protejo. Aqui, os hunos, os ostrogodos, os visigodos, esses povos não vão te matar, nem você, nem sua família. Mas, em troca, você vai plantar nas minhas terras. E o colonato, ele é uma espécie de uma lei, porque aquele servo, ele está preso àquela terra. Ele não pode sair da terra, ele tem que ficar lá trabalhando para o resto da vida dele, e assim sucessivamente. Seus filhos farão, seus netos, e assim sucessivamente. Então, assim, ó, até aqui, 7º ano, eu expliquei para vocês a relação de servidão, né? Como que foi a servidão na antiguidade? Aí eu dei o exemplo do Egito, certo? Expliquei para vocês a servidão na Idade Média, como que funcionou. E aí é uma retomada, como é uma habilidade de transição, é mais uma retomada, assuntos que vocês já viram. Eu acho que está na hora de vocês fazerem uma atividade. Na tela para vocês, dá uma olhadinha. As pirâmides de Gizé, no Egito, foram construídas utilizando mão de obra servil, escravizada ou os dois. Vou deixar aí 1 minuto e justifiquem suas respostas. Então temos algumas contribuições, vamos lá, pessoal, coloquem as contribuições de vocês. Olha só, o Danilo, aluno do professor Eduardo, colocou, acho que foi só dos escravos. O Gabriel, ele colocou escravizadas porque comprarão as pessoas para construir. Vamos lá. O professor Ângelo, ele aqui contribuiu com servil e escravos. O Lucas... ele está aqui participando com a gente, Jana, ele não era aluno nosso, então é por isso então... que ele coloca aí que então, que não. Lucas, Mas, tudo Lucas, bem. Vamos lá, convidar o Lucas aqui para uma aula nossa. Dá para passar o Lucas. Muito bacana. Vamos lá, deixa eu ver. Pro João falou os dois, né? Os dois. Olha, pro Liliana. Deixa eu ver, tem mais aqui. A Isabela, ela colocou, acho que dos 2 tipos, ela é aluna do professor Joaquim. E estamos com mais contribuições aqui, ó. Alunas do Colégio Marasca, de Rio Claro, foram os escravos em sua maioria. E um pouco de servidão. Que legal! Parabéns aos estudantes, aos professores que trouxeram aqui essas contribuições. Olha só, tá certo, foram os 2. Então, as pirâmides de Gizé, né, aquele complexo das pirâmides de Gizé, elas foram construídas utilizando trabalho servil e trabalho escravizado. Porque eu não expliquei ainda o trabalho escravizado para vocês, mas vocês já adiantaram. Agora, eu vou então explicar um pouquinho do conceito aí de escravidão e a gente vai voltar para a antiguidade. Olha só o que a Pro fez, ó. O que a gente fez no começo da aula? Eu expliquei a servidão no mundo antigo e a servidão no mundo medieval, certo? Agora, 7º ano, eu vou explicar um pouquinho da escravidão no mundo antigo, combinado? Então, na tela para vocês, dá uma olhadinha. Então, vamos lá, escravidão na antiguidade. Afinal de contas, as pirâmides, elas também foram construídas utilizando o trabalho escravo e servil. Então, olha só, nas civilizações antigas, eram comuns as situações de escravidão por dívidas, isto é, quando não se podia pagar tributos em espécie, pagava-se com trabalho por conquistas de guerra, quando os povos dominados passavam a prestar serviços aos conquistadores. 7º ano, escravidão no mundo antigo.
Então, assim, ó, para dar uma sintetizada, tá? Escravidão no mundo antigo. Todos os povos no mundo antigo, assim, a maior parte das civilizações utilizaram-se do trabalho escravo. Então, ó, Grécia, Roma, os persas, impérios também africanos utilizaram do trabalho escravo. Então, qual que era essa relação? Por dívida, então assim, a pessoa ela ficava devendo, ela se oferecia como escravo. Ou espólios de guerra. Então, a sua cidade perdeu a guerra, todos os homens ali vão se tornar escravos. E nós temos, por exemplo, os gladiadores que iam no Coliseu de Roma lutar pela sua independência, pela sua liberdade. Então, escravidão no mundo antigo era por dívida ou por espólios de guerra. Quem perdeu a guerra se torna escravo. Eram essas duas formas de escravidão. Agora eu vou voltar no texto e a gente vai falar um pouquinho de algumas civilizações específicas. Então, ó, no Egito, como que era no Egito? A construção de grandes obras públicas, como pirâmides, e trabalho no campo, né? No caso, os hebreus foram escravizados no Egito. Certo? Nós temos uma aula bem legal sobre os hebreus, que conta toda essa trajetória, né, do êxodo, que eles estavam no Egito e foram, né, de volta aí para Canaã. Então, no Egito eu não posso dizer assim, todo mundo era escravo. Não, a maior parte da população era servo e uma parte era escravizado. Quem eram os escravizados? Aqueles que não conseguiam, de repente, pagar uma dívida ou eram, por exemplo, os hebreus, que eram de outras etnias. Grécia Antiga, gente, na Grécia, por exemplo, intelectuais eram escravos, médicos, professores, eles eram também escravizados. A gente tinha também pequenos comerciantes que eram escravizados em Atenas. E em Roma Antiga, emprego na agir públicos, terras públicas e no exército. Manutenção da política expansionista e colonizadora de Roma. No Império Romano, né, quando a gente tem, na verdade, assim, da transição da República para o Império, eles começam a aumentar o seu território. Então, começa assim um grande aumento de território. A partir daí, foi necessário empregar muitos escravos para conseguir aumentar aquele império, né? A gente tem um grande aumento do império, da República para o Império Romano, na transição de governo. A gente tem também um aumento da região, né? Começa a se aumentar a região. Consequentemente, empregou-se mais trabalho escravizado. Agora vamos para pensar aqui a escravidão no mundo contemporâneo. Eu tenho um vídeo para vocês, vou deixar na tela. E quando chegou a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, eu falei assim, que trabalho escravo? O que você está caçando aqui? Você quer tirar trabalho da gente? Não eu só, mas claro, muita uma gente... certa revolta com aquelas pessoas que estavam ali para tirar o seu trabalho, né? Aí, num certo momento, eu fiquei nervoso com aquilo. Eu falei assim, pô, velho, se vocês vêm tirar o único trabalho que a gente tem na região... Claro. Como é que era o pagamento? Como é que vocês recebiam? Olha, no meu caso, era meio complicado. Porque eu trabalhava um mês, sem pegar nenhum dinheiro. Direto, você estava lá, trabalhando sem parar, né? Os 30 dias Tinha do hora mês. de trabalho? Não, a gente pegava até às 6 da manhã, parava só meio-dia, na hora que o sol estava quente, almoçava, 1 hora pegava de novo e continuava até às 6, às 7. Na hora que o sol descia mesmo, a gente parava. A hora do cara sair do alojamento era 1 hora da manhã. Sai 1 hora da manhã, 1 hora da manhã. Sai para trabalhar 1 hora da manhã. Tinha vez de chegar 8 horas, 9 horas da noite. Aí então você já chegou a sair do alojamento 1 hora da manhã e trabalhar até 8 horas da noite? Até 8 horas da noite. E aí o cara tinha que comer rápido também, né? Tem que comer rápido e... Porque se não ganha. E tinha serviço diário, né? Fazia muita diária, né? Trabalhar, por exemplo, cerca, mexer com gado, roçar pasto, carpir. Todos esses tipos de serviço eu já passei, né? Barraco de lona, dormindo, não era alojamento. Era um barraquinho feito a tarimba, e a gente dormia debaixo, tomava água de rio. Mas aonde eu trabalhava, e não vi o dinheiro. Exemplo assim, que sempre eu trabalhava e eles falavam assim, ó, você tá devendo isso. Aí eu enganado, bobo, criança, e deixava o dinheiro. Aí eles diziam que era o quê? Dívida do alojamento, da comida? Dívida de comida, de levar. Aí cobrava um valor. De levar a gente embora. Aí cobrava valor. Infelizmente, nós vemos aí a escravidão como uma permanência histórica. Nós temos até hoje alguns tipos de trabalho que são, inclusive, reconhecidos por lei como análogas, né? Que são parecidos aí, que têm situações parecidas com a escravidão.
Professores, muito obrigado por terem acompanhado nossa aula. Eu quero agradecer também aqui aos professores que estão no chat e a professora Mara que está conosco. Obrigada, pessoal. E esse vídeo tem na íntegra aí, então vocês conseguem pegar pelo QR Code para passar para os alunos de vocês. Até breve. Avaliem a nossa aula e tchau, tchau, 7º ano!